20 dias de jejum e oração em busca do avivamento espiritual. Dia 7, precisamos de avivamento para sair da crise. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14. Nestes versos, Deus está respondendo à oração feita por Salomão por ocasião da inauguração do templo. Incrível pensar que Deus está falando ao rei que há possibilidade de haver uma crise caracterizada por uma seca, uma destruição da economia por gafanhotos e por pragas. Que Deus é este que envia estes males sobre o seu povo? Estamos falando do povo de Israel no Antigo Testamento, onde ainda não havia graça e a aliança do Novo Testamento. Mas o princípio continua o mesmo. Se o povo se distanciar, se afastar de Deus, infelizmente a forma de voltar é o sofrimento. Crise sempre é e sempre será oportunidade de avivamento. Basta olhar a história dos avivamentos para constatar esta verdade. Deus mesmo deu a receita no verso 14. Se o povo se arrepender, se converter e voltar para ele, se humilhar e orar, o Senhor promete que ouve, perdoa e restaura. Deus levantou o profeta Joel no meio de uma crise econômica, moral e espiritual do povo de Israel. Ele apontou o pecado, desembanhou sua espada afiada e proclamou o juízo de Deus. O povo andava longe de Deus, tinha se envolvido com deuses estranhos, esqueceram-se da aliança, desobedeceram abertamente os mandamentos e, como consequência, a crise chegou. Deus mexe em áreas de sobrevivência. Não havia mais pão, nem vinho, até os animais estavam sofrendo. O profeta bradou: convoquem uma assembleia, chorem, arrependam-se e volte-se para Deus. Joel capítulo 1, verso 14, capítulo 2, 12 a 17. Vivemos uma situação semelhante na nossa pátria. Ouve-se o termo corrupção em todos os lugares. A imoralidade está corroendo nossa nação como um câncer maligno. A nossa economia continua em crise por causa de abusos, má administração, má distribuição de renda e pela corrupção. O sistema educacional está falido. Partidos políticos querem acabar com a identidade de gênero. A igreja, onde está? Simplesmente fazendo programas para agradar o povo. Os profetas de Deus, ao invés de trazer a pura e simples palavra de Deus, estão pregando filosofias e teologias mortas. Leonardo Ravelli, em seu livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, afirma: vamos permitir que esta geração pereça escravizada a um cativeiro moral e continuar aqui sentados de braços cruzados sem fazer nada? Será que vamos continuar sendo apenas espectadores que contemplam tudo como hipnotizados, enquanto Lúcifer, que já está com milhões de almas acorrentadas em sua carruagem infernal, vai levando muitas outras pelo caminho largo para as trevas eternas? Precisamos redescobrir o segredo daqueles homens benditos de que fala a palavra de Deus, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, fecharam bocas de leões, daquele leão que anda em derredor procurando alguém para devorar. Numa época como a nossa, de destruição iminente,
Este cristianismo sem vida, fraco, imobilizado, está precisando de homens e de mulheres cheios do Espírito Santo, de profetas e profetisas movidos por ele. Precisa-se da intervenção de Deus. Meus irmãos, se nos arrependermos dos nossos maus caminhos e voltarmos a Deus, com certeza Ele enviará um poderoso avivamento espiritual que vai varrer o pecado e a maldade da nossa nação. Motivos de oração. Ore para que os líderes do povo de Deus reconheçam a necessidade de jejuar e orar por um arrependimento e um voltar para Deus. Ore para que os pastores e líderes das igrejas façam uma santa convocação ao jejum, oração e busca da face do Senhor. Ore para que venha um poderoso avivamento espiritual sobre a nossa nação.